Olá, e o cafezinho está de volta depois do carnaval e vamos discutir sobre o que está acontecendo nessa avenida chamada Brasil com o nosso colunista da Folha de Pernambuco, professor Luiz Otávio Cavalcante, e nossa editora de Política e Economia, Carol Brito. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo de volta ao cafezinho. Obrigado. Professor, é impossível não falar do nosso Brasil sem falar da polarização que está efervescente. O carnaval acabou, a folia acabou, mas a efervescência da política continua. Qual é a sua visão agora, nesse ano que começa, entre aspas, depois do carnaval, para a política nacional, com a esquerda, com a direita, com as direitas e com o centro? Boa tarde. A esquerda e a direita e a esquerda são as mesmas depois do carnaval. Se a gente olha para a esquerda, a gente vê o impasse biológico de um presidente oitentão que mostra certo cansaço na perícia de dirigir o governo. E se a gente olha para a direita, a gente verifica que há uma tentativa de interditar a direita. É o ex-presidente Bolsonaro querendo fazer uma interdição dos projetos políticos que estão perfeitamente à vista do outro lado da ponte. Então, se nós temos na esquerda uma espécie de deserto, porque além de Lula não se enxerga um projeto presidencial nítido, claro. Do ponto de vista da direita, nós temos pelo menos dois candidatos. Um candidato absolutamente definido pelo gosto de São Paulo, pela forma como a aprovação de mais de 60% nas pesquisas dão a Tarcísio de Freitas, e, de outro lado, um projeto que é muito mais resultado de uma vontade pessoal do governador de Goiás, Caiado. Então, acho que esse é o cenário básico que nós vamos atravessar este ano. E detalhando um pouco a esquerda, a gente terá certamente a possibilidade de examinar um cenário com Lula ou um cenário sem Lula. Um cenário com Lula é uma coisa, um cenário sem Lula é outra coisa. O cenário sem Lula, os nomes, eles sempre têm algo que enfraquece o próprio nome. A gente não observa isso na direita. Por exemplo, o ministro Haddad, ele tem enfrentado aí também, foi um amigo, né? E Flávio Dino, ele teria que sair do STF. Como é que o senhor analisa esse cenário, essas opções que a esquerda tem, né, sem Lula? Eu acho que não há opção sem Lula. Acho que o PT ele não semeou o futuro. Eu acho que o PT não plantou para colher no futuro. Eu acho que o PT, de certa forma, ele se acomodou, se escondeu na frondosa árvore lulista, que lhe deu tantos frutos, que lhe deu tanto tempo de poder e que lhe deu uma aparente segurança infinita. Ora, não existe infinitude na política. Então, o tempo passa. E eu penso que o PT está condenado a Lula. Se antes Lula era uma possibilidade alegre, viçosa, hoje nós temos um político cansado que pensa que ainda está no século XX, quando nós estamos no século XXI. Então, essa aridez, esse deserto de nomes no PT vai terminar levando o partido
a repetir a solução, o modelo Lula. Professor, eu queria trazer o debate um pouco aqui para o cenário local, porque no Carnaval a gente viu aí dois protagonistas tomando as ruas do Carnaval pernambucano, que foi o prefeito João Campos e a governadora Raquel Lira, né? João Campos tentando se consolidar aí como uma liderança nacional, vai assumir a presidência do PSB nacional, e a governadora Raquel Lira fazendo aí um movimento bastante interessante, se filiando agora ao PSD de Gilberto Kassab. Então, o que é que isso impacta também na política pernambucana? Veja, Carol, eu gosto sempre de fazer uma análise a partir de certos dados históricos. Eu acho que a história é mãe. Ela ensina e ela fornece indícios importantes para a gente lançar um olhar prospectivo. Se a gente olha a história de Pernambuco, Pernambuco é rico em tipos femininos, em mulheres que tiveram participação importante na vida e na história pernambucana. Eu vou citar duas mulheres. A primeira mulher é Dona Brites Albuquerque, século XVI, 1550, 1570. Dona Brites, ela era casada com Jerônimo de Albuquerque, que foi um dos fundadores de Pernambuco. E governava a capitania por concessão do rei de Portugal. A certa altura, ele teve que ir a Lisboa, e quem assumiu o governo? Dona Brites. Dona Brites mostrou-se uma mulher organizada, disciplinada e com a ótima condução dos negócios da província. Depois, Jerônimo de Albuquerque morreu e Dona Brites, viúva, teve a chance de mostrar ainda mais o seu talento de administradora. Então, esse é o primeiro modelo de mulher pernambucana. É a política da administração. Mas a gente teve outro tipo de mulher em Pernambuco, né, que foi Dona Ana. Dona Ana de Casaforte, que era proprietária do engenho mais poderoso de Pernambuco no século XVI, aí por volta de 1650, 1660. Dona Ana casou com um holandês e, por conta disso, aderiu ao calvinismo, numa época em que a Igreja Católica era muito forte. Então, esse elemento de ordem familiar e religiosa complicou a vida de Dona Ana Paz, que encontrou no episódio de expulsão dos holandeses o seu calvário, porque os pernambucanos não compreenderam como é que Dona Ana Paz, dona do engenho Casa Forte, que tinha lutado a favor da pátria, que tinha lutado pelo Brasil, tinha lutado por Pernambuco, tinha se tornado calvinista. Então, Dona Ana Paz é incompreendida, o seu engenho é destruído, sua casa é incendiada e ela, no final de contas, carrega uma biografia belíssima de uma mulher guerreira que lutou pelo Brasil, que lutou por Pernambuco, que lutou pela expulsão dos holandeses, mas termina incompreendida pelo fato de ter assumido o calvinismo e ter casado com um holandês. Esse é o segundo tipo de mulher pernambucana. É o segundo modelo de mulher pernambucana. É a administração da política. Se no caso, no primeiro caso, não é, a gente teve com Dona Brites a política da administração, a gente tem no caso de Dona Ana Paz a administração da política. E quem é o modelo referência de Raquel Lira, né, que é a mulher no poder hoje? Então, veja, quando a gente pega esses modelos históricos de mulher pernambucana e aplica, não é, na contemporaneidade do século XXI
com o surgimento de uma mulher governadora, Raquel Lira, a gente verifica que a personalidade da atual governadora, ela é uma síntese da política da administração e da administração da política. Nos 2 primeiros anos do seu governo, Raquel Lira foi administradora, foi a gestora da administração. Ela fez a política da administração. No momento em que ela deixa o seu partido, o PSDB, e vai para o PDS de Gilberto Kassab, PSD de Gilberto Kassab, ela se mostra a gestora da política. Ela faz a administração da política. Se ela, nos 2 primeiros anos, fez a política da administração, a partir de agora ela começa a fazer também a administração da política. Essa capacidade de exercer papéis com ênfases diferentes mostra que é mais uma das qualidades da mulher pernambucana. Eu só queria fazer mais uma provocaçãozinha para o senhor, professor, que então é modelo masculino, né? Mas João Campos, ele consegue fazer essa união do modelo político com o modelo de gestor melhor do que a governadora? Como é que o senhor vê esses 2 perfis aplicados para João Campos? Eu acho que é cedo. Eu acho que é cedo para a gente fazer um julgamento. A gente tende, é da natureza humana, não é? A gente querer fazer um juízo daqueles que têm a chance de nos governar, não é? É o desejo de que a gente possa avançar, a gente possa se desenvolver. É talvez uma identificação com algum gosto político ou social. Mas na política, o fato político, o fenômeno político, ele é muito volúvel, ele é muito fugaz. O que é hoje não foi ontem. E o que será amanhã não é hoje. Então, o prefeito do Recife, ele ainda vai ter muito tempo de mandato. É preciso esperar que o tempo nos dê parte da resposta. Temos, então, aí pouco menos de 2 anos. Passa muita água por baixo dessa ponte, né, como se diz em política. Mas quando o senhor analisa o perfil de Raquel, né, esse perfil mais híbrido, né, comparando com 2 figuras históricas de mulheres, e o perfil do João Campos, ele é um perfil que ele mostra muito a técnica, mas também mostra um desempenho nas redes sociais. Eu acho que esse é um diferencial que ele traz para esse embate com Raquel, que é um embate que, nos próximos 2 anos, a gente não sabe no que vai resultar. O que o pernambucano pode assimilar desses 2 modelos? Seria por aí? O João Campos é um político moderno. Ele mostra isso. E ele tem a coragem de ser moderno. Porque para assumir a modernidade é preciso saber fazê-lo. Porque senão fica um pastiche, fica uma coisa falsa. O prefeito do Recife, ele mostra que sabe ser prefeito, sabe ser moderno, e nós temos que aguardar um pouco até o final do seu mandato, talvez, para avaliar com mais segurança o seu perfil de administrador. No caso de Raquel Lira, está claro que ela agora vai investir nesse segundo modelo, nesse segundo tipo de exercício político, que é a administração da política. Acho que
é importante que Pernambuco e Recife, que o Recife e Pernambuco tenham a chance que estão tendo hoje com Raquel Lira e João Campos. Por quê? Porque ambos representam a renovação da política em Pernambuco. E no caso da presença hoje aqui do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que carrega no bolso uma candidatura presidencial e que no momento em que vem a Pernambuco festejar o registro de Raquel Lira no PSD, ele claramente sinaliza de que ele tem no bolso uma candidatura presidencial. E a vinda a Pernambuco é importante. Por quê? Porque a candidatura presidencial que Kassab traz no bolso é de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E todo mundo sabe que na estruturação, na construção política de uma candidatura presidencial, quando vem um candidato de São Paulo, tem um vice do Nordeste. De modo que o momento é muito rico de indícios, é muito rico de emoções, é muito rico de impressões, e Pernambuco está no jogo. E esse jogo a gente vai aguardar os próximos capítulos, né, dessa avenida chamada Brasil. Quero agradecer, professor, por sua presença, mais uma vez aí, elucidando nossos fatos políticos. Carol Brito, editora de política, obrigada também pela participação. E a gente vai encerrar nesse cafezinho. Convidamos vocês a curtirem, compartilharem e deixem aí nos comentários sugestões e sugestões também de temas que a gente possa trazer aqui para o professor discutir. Muito obrigada.